Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada, que confesso, já passei 1 hora inteira tentando meditar para domar a minha mente, só para acabar compondo uma ópera rock para os sapos do quintal e revivendo em looping aquela conversa estranha que tive em 2017. Sabe, quando a sua mente parece um circo com palhaços, malabaristas, um elefante dançando tango e um leão que só quer tirar uma soneca? Pois é, Buda não tinha que lidar com vizinhos irritantes e nem com grupos no WhatsApp. Mas ele e uma linhagem de 2.500 anos de contemplativos sabiam que entender e lidar com a mente é a chave para encontrar paz. E hoje nós vamos fundo. Nós vamos explorar a questão que está na fronteira da ciência e da espiritualidade. O que é a mente? E ela é a mesma coisa que o cérebro? Hoje, com a sabedoria de gigantes, com a sabedoria dos grandes mestres, nós vamos mergulhar no que o budismo tem a dizer sobre esse software interno que roda no esquema 24/7. E por que é que ele pode ser muito mais do que apenas uma máquina de carne dentro do nosso crânio? Prontos para subir no sofá e hackear a Matrix mental? Então, no nosso 31º episódio, nós vamos mergulhar de cabeça na natureza da mente. Bora, monges de sofá? Porque, né, quem nunca achou que era o próprio colapso mental? Tá, Julie, o que é a mente? Bem, na nossa cultura, nós tendemos a pensar, mente? Ah, mente é o cérebro, né? Sinapses, química, neurônios, eletricidade. Essa é uma visão que chamam de materialismo científico. Tudo é matéria. E a consciência, bem, ela é só um efeito colateral do cérebro, tipo o calor que sai do motor de um carro. Mas o budismo, há 2.500 anos, oferece uma visão radicalmente diferente. O 14º Dalai Lama, em seus diálogos com neurocientistas, sempre coloca uma questão simples e demolidora. O cérebro envelhece. O cérebro se deteriora. Mas a consciência, a experiência de estar ciente, parece não envelhecer. Ele argumenta que cérebro e consciência são fundamentalmente diferentes. Para o 14º Dalai Lama, a consciência transcende o cérebro e a matéria física. O cérebro seria como um rádio e a consciência como a música que ele sintoniza. O rádio pode quebrar, mas a música continua existindo nas ondas do ar. E aqui entra um dos maiores pensadores dessa área, o Lama Alan Wallace. Ele é um cara com um pé em cada canoa. Ele é físico, foi monge budista por décadas e tem um PhD em estudos religiosos. E ele aponta que a ciência moderna tem uma falha de 300 anos. Desde Galileu, nós apontamos os nossos telescópios e microscópios para fora, para o mundo objetivo. Mas o principal instrumento de observação, a própria consciência, foi quase que totalmente ignorado.
O Lama Alan Wallace diz que a ideia de que a mente é apenas o cérebro não é uma conclusão científica, é uma crença metafísica, um dogma do materialismo. Para o budismo, a mente ou consciência é um fluxo contínuo, um contínuo que não começa com o nosso nascimento e nem termina com a nossa morte. Ela é imaterial, não física. A sua natureza fundamental é descrita como clara e luminosa, como um espaço vasto e aberto. E essa natureza luminosa é um conceito central, chamado de Rigpa no budismo tibetano. É a consciência pura, intocada, que está sempre presente por trás das nuvens de pensamentos e emoções. É como o céu azul que continua existindo mesmo em um dia tempestuoso. O mestre tibetano Chogyam Trungpa Rinpoche dizia que o ego, esse eu que parece tão sólido, é na verdade uma ilusão. Não existe um diretor fixo no palco da mente. Apenas uma sucessão de momentos de consciência. Nós tendemos a nos apegar a um personagem, tipo a Julie ansiosa ou a Julie estressada. E aí nós esquecemos que somos o palco inteiro, o espaço onde as coisas acontecem. O Lama Alan Wallace, ele vai além e diz que a única forma de investigar a mente de verdade é através da observação em primeira pessoa, ou seja, a meditação. Um neurocientista pode olhar para o meu cérebro num scanner e ver as áreas se acendendo, mas ele nunca, jamais saberá como é a minha experiência de sentir alegria, tristeza ou de ver a cor vermelha. Só eu posso saber isso, olhando para dentro. E é isso que os contemplativos budistas têm feito há milênios. Mapear o universo interior com um rigor impressionante. Se a mente não é só o cérebro, então como é que ela funciona? O mestre zen vietnamita, o Thich Nhat Hanh, nos dá um mapa incrivelmente detalhado, vindo diretamente da escola Yogacara do budismo, que descreve a mente em 8 camadas, ou 8 consciências. Pense nisso como um prédio de 8 andares. E agora vamos visitar cada andar com calma. Vamos para os 5 primeiros andares, as janelas para o mundo. Os 5 primeiros andares são as nossas consciências sensoriais. A consciência do olho, do ouvido, do nariz, da língua e do corpo. Elas são como as janelas do prédio, que trazem as informações brutas do mundo exterior. A consciência do olho, ela só vê formas e cores. Ela não diz, isto é uma árvore bonita. A consciência do ouvido só ouve sons. Ela não diz, esta é a minha música favorita. Ou então, vizinho, pelo amor, por que você não compra um fone de ouvido, criatura? Elas são a porta de entrada, puras e sem julgamento. O 6º andar, nós podemos dizer que seria o gerente ocupado. Ele é a consciência mental, ou manovijnana. Ele pega as informações dos sentidos, dos 5 andares anteriores, junta tudo
E aí começa a trabalhar. Compara com memórias, forma pensamentos, conceitos e ideias. É ela, a consciência mental, que olha para as formas e cores e diz: "Ah, uma árvore, que beleza!" É aqui que o circo mental geralmente acontece, com o planejamento do jantar, as preocupações e as listas de tarefas. Ela é super útil, mas também é a fonte de muita da nossa tagarelice mental. O sétimo andar nós podemos chamar de o porteiro egocêntrico e inseguro. É agora que as coisas ficam interessantes. O sétimo andar é chamado de Manas, e a função dele é criar e manter a ilusão de um eu separado. Ele está constantemente olhando para o oitavo andar lá em cima, a consciência armazém, e agarra um pedaço dela, dizendo: "Isso aqui sou eu, o resto é o outro." É a fonte do nosso ego, do nosso sentimento de separação e, segundo o budismo, da maior parte do nosso sofrimento. Ele é o que nos faz sentir que somos o personagem e não o palco. Manas é movido por 4 aflições básicas: a crença num eu, a ignorância sobre a verdadeira natureza da realidade, o orgulho e o amor próprio, mas no sentido de apego a esse eu, tá? Não o amor próprio no sentido de valorizar a si. O sétimo andar, Manas, o porteiro egocêntrico, é o segurança VIP da boate do ego. Sempre com a lista na mão, decidindo quem entra e quem sai. O que é meu e o que é seu. E aqui agora chegamos ao oitavo andar, o vasto porão das sementes, a fundação de tudo, a consciência armazém, ou Alaya Vijnana. Thich Nhat Hanh a descreve como um campo vasto onde todas as sementes das nossas experiências são plantadas. Cada ação, palavra, pensamento e sentimento plantam uma semente nesse campo. Sementes de raiva, de alegria, de compaixão, de medo, tudo tá lá, guardadinho. A qualidade da nossa vida depende da qualidade das sementes que estão no nosso porão e de quais delas nós escolhemos regar. E essas sementes, elas não são estáticas. Elas estão em constante interação. Uma semente pode produzir outra semente. Uma semente pode brotar e se tornar uma formação mental, que aqui é um pensamento, uma emoção dentro da consciência mental. E essa formação mental, por sua vez, planta novas sementes na consciência armazém. Entende que é um ciclo contínuo? Quando você sente raiva, é uma semente de raiva que foi regada e brotou. E aí, se você reage com mais raiva, entende? Você sentiu a raiva ali. Aí, se você reage com mais raiva, você está plantando mais sementes de raiva. Mas se, por outro lado, você pratica a atenção plena e a compaixão, você está plantando e regando sementes de compaixão. E aí, com o tempo, o seu jardim mental muda completamente. E aqui
entra a genialidade do conceito de interser de Thich Nhat Hanh. Nada existe por si só. Uma simples folha de papel contém a nuvem, a chuva, a árvore, o lenhador. Da mesma forma, as sementes na nossa consciência armazém não são apenas nossas. Elas são individuais e coletivas ao mesmo tempo. Nós herdamos sementes de nossos ancestrais, de nossa cultura, da nossa educação. A minha raiva inter-é com a raiva do mundo. A minha compaixão inter-é com a compaixão de todos os seres. E essa visão dissolve a ilusão de separação criada por Manas, o porteiro egocêntrico. Domar a mente é tipo tentar montar um móvel flatpack sem instruções. Você acha que tá indo bem, mas acaba lá, com parafusos sobrando e um leve desespero. Eu sou campeã em tropeçar. Outro dia, eu tava numa caminhada assim e tentei focar no presente, sabe? Sentindo cada passo, observando a minha respiração, mas eu acabei obcecada por um e-mail que eu tinha esquecido de responder e foi nisso que a minha mente ficou focada durante toda a caminhada. Sério. Eu tava lá, usando o nosso mapa, a consciência mental, o sexto andar, pegando uma semente de preocupação do porão, o oitavo andar, e a transformando num filme de terror. Tudo isso aplaudido pelo meu ego no sétimo andar, que adora se sentir importante e ocupado. O Lama Alan Wallace, ele vem maravilhoso e consola, dizendo que domar a mente é como treinar um cavalo selvagem e que exige paciência. E a mestre Pema Chodron, ela nos dá uma ferramenta incrível para lidar com as sementes mais difíceis. Ela traz a prática de Tonglen, que significa dar e receber. Ela nos ensina a, na inspiração, respirar a dor, o medo, o sofrimento, nosso e dos outros, e na expiração, enviar alívio, compaixão e paz. E isso é o oposto do que o nosso ego, Manas, quer fazer, que é se proteger a todo custo. Então, essa é uma forma radical de transformar as sementes de sofrimento em sementes de compaixão. E Jetsuma Tenzin Palmo, a monja que passou 12 anos meditando numa caverna, ela nos lembra que essa capacidade de treinar a mente não é só para alguns poucos iluminados. Ela diz que a natureza da mente transcende gênero, raça ou qualquer outra categoria. E para ela, que viveu o isolamento radical, a mente é a ferramenta suprema. E treiná-la é o caminho para a libertação total. Não importa quem você seja. Ela nos mostra que a capacidade de despertar está em todos nós, sem exceção. A monja Coen, ela diz que a nossa mente é como um jardim e que, com cuidado, as ervas daninhas se transformam em flores. Então aqui, o truque não é arrancar as ervas daninhas com ódio, mas parar de regá-las e começar a nutrir as flores que você quer ver crescer. Cada vez que você escolhe não reagir a uma provocação, você está deixando de regar as sementes da raiva. Cada vez que você pratica gratidão, você está regando a semente da alegria. Bem,
Hoje nós vamos fazer juntos uma prática um pouco mais profunda, uma espécie de investigação contemplativa. A neurociência hoje comprova o que os budistas sabem há milênios. A meditação transforma o nosso cérebro. Há estudos com meditadores experientes, como Mingyur Rinpoche, que mostram que a prática pode literalmente deixar o seu cérebro biologicamente mais jovem. Mas lembre-se, nós estamos usando o cérebro para ir além do cérebro. Então, bora fazer uma pausa juntos? Feche os olhos, se você preferir, ou pode só baixar o olhar. E encontre um lugar seguro e uma posição confortável. E hoje, respire fundo 3 vezes. Na inspiração, sinta o ar preenchendo seus pulmões. Na expiração, solte qualquer tensão, qualquer expectativa. Deixe o dia lá fora. Primeiro, vamos estabilizar a mente. Traga a sua atenção para a sensação da respiração. Apenas sinta o ar entrando e saindo. A respiração é a sua âncora para o momento presente. E se a mente devagar, gentilmente, sem julgamento, traga de volta para a respiração. Agora, com a mente um pouco mais calma, vamos investigar. Pergunte-se sem esperar uma resposta intelectual. Onde está a minha mente? Ela está na sua cabeça? No seu coração? Espalhada pelo corpo? Apenas observe o que acontece quando você faz essa pergunta. Não procure uma resposta. Apenas sinta a pergunta.
Agora, se pergunte qual é a cor da minha mente. Novamente aqui, não há resposta certa. Apenas observe. E agora, qual é a forma da minha mente? Ela é redonda? Quadrada? Infinita? Observe a ausência de uma forma, de uma cor, de uma localização. Continue com a atenção na respiração, mas expanda a sua consciência. Observe os pensamentos que surgem. Os veja como manifestações das sementes da sua consciência armazém. Não os julgue e nem se apegue a eles. Não se deixe arrastar por eles. Apenas os observe como nuvens passando no céu vasto da sua mente. Reconheça a natureza deles. São apenas eventos mentais, impermanentes. Finalmente, descanse na própria consciência. Esse espaço silencioso, claro e ciente por trás de todos os pensamentos e sensações. Sinta a clareza, a vastidão, a paz que está sempre ali. Essa é a sua natureza fundamental. Thich Nhat Hanh diz que quando a ilusão é superada, a consciência armazém se torna a grande sabedoria do espelho, refletindo tudo perfeitamente, sem distorção. Diga mentalmente que eu possa reconhecer essa clareza em todos os momentos.
que eu possa viver com sabedoria e paz. Sinta essa calma crescer. Lentamente, leve a sua consciência para o peso do seu corpo, para as sensações, os ruídos ao redor. E suavemente abra os olhos e traga essa clareza para o seu dia. Gange cha yamune chaiva. Quando nós começamos a entender que a mente é mais do que o cérebro, que ela é um campo de potencialidades, tudo muda. O monge e cientista Mathieu Ricard, que é conhecido como o homem mais feliz do mundo, ele diz que a felicidade é uma habilidade que pode ser treinada. Ele ensina que o altruísmo e a compaixão são a rota mais direta para o nosso próprio bem-estar, porque eles nos ajudam a enfraquecer o porteiro egocêntrico, humana, sabe? E nos ajudam a perceber a nossa natureza interconectada. A mente clara, então, é uma mente compassiva. E viver com a mente clara não significa não ter pensamentos ou emoções. Significa não ser mais um escravo deles. Significa ver as nuvens, mas saber que você é o céu. Significa ver as sementes de raiva brotarem e escolher conscientemente não regá-las. Então, bora um desafio? Hoje, quando a sua mente divagar, tipo surtar por uma encomenda atrasada ou sofrer planejando o jantar, pergunte: isso é a minha mente ou o meu cérebro? É uma semente brotando? Quem é que está observando isso? E compartilhe como está sendo a experiência. Monges de sofá. Entender a mente é a fronteira final. É perceber que ela não é apenas um produto do cérebro. Ela é um oceano de consciência que podemos aprender a navegar. E como a prática nos mostra, ela é um espaço de liberdade, clareza e paz que está sempre disponível, bem aqui e agora. Por hoje é só. Se esse episódio tocou você, por favor, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para acalmar o circo mental e explorar o universo interior. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal no YouTube, de seguir o podcast e de deixar a sua avaliação. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Obrigada pela companhia até aqui hoje. E até semana que vem. Que os seus dias sejam cheios de clareza e consciência. E os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.